Haja letra pra essa moça. Olá, estamos aqui para ter aquela conversa sobre o corpo em movimento. E conosco estão Vitor Ladeira, diretor executivo do Instituto Bola pra Frente, Carmen Marins, professora de Educação Física do programa Academia Carioca, e Lucília Rugani, pedagoga e facilitadora de biodança. Bom, a importância do corpo em movimento é uma importância vital, porque se você tem um corpo, você precisa se mexer, você precisa se mover. Nós fomos constituídos, enquanto seres humanos, para isso, né? Corpo em movimento é você expressar o que você está sentindo de uma forma prazerosa, você se mexer, você estar de bem consigo mesmo, né? O seu corpo interno se movimenta muito, né? Então é você externar o seu movimento interno, é mexer-se, né? É você estar vivendo de forma prazerosa o seu corpo. Antes da gente começar, eu queria fazer com vocês uma brincadeira. Eu vou dar um papel e cada um vai escrever a primeira palavra quando a gente pensa em atividade física. Então agora mostra e cada um vai falar um pouquinho por que escolheu essa palavra. Bom, eu coloquei integralidade, porque lá no Instituto Bola pra Frente nós temos um mote, né, que nós dizemos que, para nós, o pensar ele é tão corporal quanto o pular, quanto o correr. Infelizmente, hoje nós temos um modelo, né, educacional que dissocia muito o pensar, né, a cabeça do restante do corpo, quando, na verdade, é tudo um corpo só. Então, por isso que eu coloquei integralidade, porque o movimento ele deve ser integral, ele deve perceber o outro, o ser, como ser integral. Eu coloquei mexer-se porque as pessoas têm essa visão de que o físico é um movimento, né? Mas eu concordo com você, né? Inclusive a biodança trabalha com essa questão, né? Assim, do pensar, sentir e agir. O corpo tem que estar presente, o corpo tem que consentir. Para você sentir, consentir, com sentido. Eu coloquei em movimento, né? Como o Vitor falou, nós não temos um corpo, né? Nós somos um corpo. Então, eu acho que tudo que a gente vai fazendo no dia a dia tem que se movimentar. É o sair para ir para o trabalho, é o estar passeando. Eu coloquei o movimento porque eu acho que traduz bem o que é atividade física. Você já reparou que quando alguém assimila algum conceito de uma maneira muito veemente, ele de fato entende, nós tendemos a falar: Viviane incorporou o conceito, né? O que é o incorporar? Digerir, né? A gente está digerindo aquilo, né? É tudo muito corporal, Sim, né? Para mim, incorporar nada mais é do que colocar o corpo dentro de um processo pedagógico que vai gerar um resultado integral, né? Bacana que a gente começou justamente por essa valorização do movimento, né? A vida é movimento. E o corpo, né, nosso canal, né, de expressão, de conexão com o mundo. Então, eu queria que a gente explorasse mais um pouco essa importância do movimento, né, para a nossa vida. O seu corpo é o seu melhor amigo, né? E todas as suas células estão aqui para que você viva uma vida melhor, né? Então, todos os sinais que ele te dá, né, de desconforto, você tem que respeitar. Né? E você tem que valorizar esse corpo e o movimento. Tem um grupo de idosas, e eu falo o tempo todo isso, né? Você falou dos sinais, né? Às vezes elas chegam lá, não estou me sentindo bem, estou com uma dor de cabeça. Eu falo, seu corpo não deu sinal, a dor de cabeça? O que você está fazendo aqui? Isso não era para vir. Porque se está com a dor de cabeça, pode ser a pressão que esteja muito alta e o corpo está dando aquele sinal e às vezes a gente quer insistir em fazer o que não pode, né? E eu achei importante você ter trazido esse exemplo porque no cotidiano a gente vê o quanto as pessoas, de forma geral, nós estamos, né, desconectados do nosso corpo. Quantas vezes, né, as pessoas estão com herpes e ficam buscando, por exemplo, um tratamento sem perceber o que aquilo está sinalizando. E a gente não tem esse hábito de tentar fazer justamente essa leitura das nossas doenças, das nossas questões, como sinais, né?
de que a gente está precisando prestar atenção na gente mesmo. A gente vai tentando buscar uma cura fora, ao invés de olhar primeiro para si, né? Se reconectar com esse corpo. Vocês percebem isso? Às vezes o sinal ele não vem como um problema de saúde, por exemplo, né? Deu muito bem o sinal da herpes, mas às vezes é uma dificuldade de concentração. Às vezes é a dificuldade para a leitura, né? É a dificuldade de prestar atenção numa aula durante todo o tempo. Então, às vezes, não às vezes, acho que na maior parte do tempo, né? Isso tem a ver com o corpo. Isso tem a ver com a falta, às vezes, de uma dinâmica corporal dentro da própria sala de aula. Né? Se para nós adultos, né, ficarmos assistindo uma aula de 4 horas, já chega um ponto que fica maçante, né? O corpo começa a relaxar, a cabeça já começa a pensar em outras coisas e a gente passa a não assimilar, não prestar atenção. Você imagina para um menino de 10 anos, né? Para um menino de 12 anos, cheio de energia, cheio de gás, e você ainda naquele modelo de tragam seus cérebros e deixa o corpo em casa, né? Em que o menino ele não pode se movimentar, ele não pode exercer ali aquele desejo dele de colocar o corpo de fato em movimento. Então isso atrapalha o processo de aprendizado também. Então às vezes um déficit de atenção, às vezes uma dificuldade na leitura, tem a ver com isso, tem a ver com essa falta de movimento. O meu grupo eu vejo na pressão arterial, porque eu já estou com um grupo há bastante tempo, né? Então, quando chega aquela senhora que senta e eu vejo que a pressão não está aquela de rotina, aí eu falo, você está estressada, né? Aconteceu alguma coisa com você lá, briguei com a filha, ou então estou preocupada com alguma coisa. Aí eu vejo justamente na pressão arterial. O que essa falta de atividade física, né, de trabalho com o corpo, traz para a saúde? Como que vocês veem essa questão do sedentarismo e como que a gente lida com isso? A geração hoje entre 10 e 12 anos é a primeira geração na história da humanidade que tem uma expectativa de vida menor do que o dos pais. Estima-se que eles vão morrer 5 anos antes, exatamente à inatividade física. Então existe hoje, né, uma epidemia de inatividade física em nível mundial e que vai matar essa geração e as próximas gerações antes. Então, essa expectativa de vida que nós estamos falando, né, cuja a tecnologia, atribuiu-se à tecnologia, né, o aumento da expectativa de vida, há agora uma inversão desse processo. E a tendência, se continuarmos dessa forma, é que geração após geração nós tenhamos menos tempo de vida. O impacto está aí, né? Nós precisamos, de alguma forma, trabalhar para que essas crianças elas se movimentem. E se movimentem com qualidade, né? Não só movimentem, mas movimentem com um propósito. O que eu sinto? Que eu sou forte. Dá vontade de abraçar, de correr, de falar, fizemos um gol, nosso time. A bola, para essa criança, é um passaporte para um mundo mágico. A dança é bom porque ela aprende, ela dá movimentação, aí dá mais alegria, sabe, na gente. Que é importante ganhar e perder ao mesmo tempo, mas por enquanto tá se divertindo. E eu achei interessante vendo justamente os depoimentos dos meninos do Instituto Bola para Frente, o quanto aquilo também traz um prazer enorme para as crianças, que eu acho que é nisso que a gente tem que trabalhar. Porque muitas vezes me parece que o discurso que a gente faz de importância da atividade física, ele está ligado à doença, está ligado sempre à prevenção de problemas, né? Mas aqui a gente está falando de uma outra dimensão, né? De movimento para a vida, né? Para ampliar nossas potencialidades, para dar prazer, para facilitar o contato. Eu acho que essa palavra prazer é uma coisa assim muito pesada para a comunidade, né? Que não deveria ser, né? Porque a gente tem sempre o pensamento do prazer, é um prazer erótico, é um prazer, né? E, na verdade, quando falaram lá, né, de brincar, né? O brincar traz um prazer enorme, né? E dispara em você, como a gente vê na biodança, 1000 enzimas que são capazes de reorganizar o seu organismo. E isso faz com que você tenha saúde. Então, o brincar e o prazer são muito importantes. Eu acho que outro item principal também no prazer é porque, às vezes, os pais impõem o que o filho tem que fazer, né? Isso acontece muito. Ah, não, ele tem que fazer natação porque o médico disse que ele tem que nadar.
né, que faz bem, ele tem bronquite, às vezes a criança odeia água. Muitas das atividades também, às vezes, são sonhos não realizados dos pais. Às vezes a mãe era louca para fazer balé e não teve oportunidade, né? Então ela vai colocar aquele sonho em cima do filho. Ah, minha filha vai fazer balé. E tá vendo, às vezes, que a criança não quer, não consegue, não gosta, aí começa a desmotivar e depois, futuramente, não vai querer fazer nada. Então a gente tem que realmente fazer essa observação de olhar o dia a dia da criança. Se gosta de rolar, se gosta de correr. Eu sempre gostei de correr. O que eu fui fazer? Eu fui atleta de atletismo. Porque eu adorava correr, saltar. Então, acho que tem que ter essa observação. E pensando um pouco nos traumas, eu me lembrei de uma jovem que outro dia falou para mim assim: eu vou botar meu filho numa escola que não tem educação física. Ai, meu Deus. Aí eu falei, mas por quê? Porque na minha família ninguém tem jeito para nada. Na minha escola só fazia sucesso aqueles que eram bons atletas. Eu sempre fui a última a ser escolhida. Eu não quero que meu filho passe por isso. E eu achei muito interessante quando eu fui ler justamente as novas diretrizes para a educação física na escola. E aí falava que justamente nos anos 80... a diretriz era essa, né, dos esportes, daqueles que tinham mais talento, Aptidões. né, aptidões, e que hoje em dia se busca trabalhar outras questões. Danças folclóricas, jogos, brincadeiras, né? Mas eu fico muito preocupada com essa transmissão intergeracional da raiva também em relação a isso. Porque né? se preparava o corpo para o mercado de trabalho. Você tinha que ser forte, robusto, você tinha que ter aquele padrão mesmo de aguentar pegar peso. Era a educação física nessa época. Muito importante vocês falarem isso, porque quando a gente está discutindo a importância, por exemplo, de começar a ter essa percepção da valorização do movimento para a criança, para adolescentes, para jovens, né, para você incorporar isso ao longo da sua vida, não esquecer, então, do trabalho com os pais, não é? Quer dizer, assim, que são esses formadores, né? Eu tenho um exemplo assim bem importante que eu passo isso sempre, eu acho que na escola também acontece muito isso. Eu tenho um grupo de adolescentes e eu tive que conversar com um dos pais porque ele simplesmente não deixou mais a filha ir. Aí eu quis saber o porquê. Ele falou, não, porque ela tá ruim na escola, ela tirou nota baixa, ela tá mentindo muito. Eu falei, mas ela tem que fazer atividade física, vai ajudar, que ela se sente feliz, é um lugar que ela sente prazer. Se você tirar mais isso dela, Aí eu tive que mostrar para ele a importância da atividade física até para ajudar no dia a dia dele com a filha. Tem o trabalho com as pessoas, mas a gente também tem que pensar que o ambiente também propicia determinados tipos de comportamento, né? Que cidade é essa que permite que as pessoas possam interagir mais, possam caminhar mais, possam fazer mais atividade física? Uma cidade, por exemplo, que tem escadas mais amigáveis. Eu estava me lembrando, Nova York tem uma estratégia que chama-se Fit City. Eles fizeram, inclusive, parceria com os institutos de arquitetura para que os prédios tivessem escadas mais interessantes. Eu adorei uma iniciativa que teve lá no Vale do Anhangabaú, não sei se você viu há algum tempo atrás, que eram balanços para adultos, né? Porque realmente você chega nos parques, você só tem os brinquedinhos até 10 anos, tem até a plaquinha lá, né? Até 10 anos, né? Aí agora tem as coisas para terceira idade, né? A academia da terceira idade, que quem usa muito também são as crianças, né? Mas ter brinquedos, escorregas, então esse balanço lá no Anhangabaú fazia filas enormes. E como era um vale enorme, o balanço, né, as pessoas se sentiam... Porque isso também é uma questão do prazer, do movimento, né? Então, criar espaços que tenham esse tipo de diversão, né? Escorrega, essas coisas. Eu levo meu filho tem 3 anos, está naquela fase mesmo de descoberta. Eu fico louco, eu queria andar de balanço junto, escorregar. Piscina de bolinha foi sempre Piscina de bolinha tem um sonho. shopping específico que eu sempre levo ele, porque deixa um pai entrar, e a mãe entrar, então eu vou lá, entro então você com já ele, matou a eu sua me divirto. Acho É uma ótimo, delícia. poderia ter mais. Bom, tá claro para a gente a importância da atividade física, do movimento para todos nós. A vida é movimento, né? E é através do nosso corpo que a gente se comunica, que a gente se relaciona, que a gente aprende. Então, é muito importante que a gente coloque esse corpo em movimento, né? E possa expressar todas as nossas potencialidades, né? E o importante é começar, é sair da inércia.